Bom dia. Aqui eu quero falar sobre super-heróis. Eu adoro esse tema, eu acho absurdo. E é muito mais super desenvolvido esse tema de super-heróis do que algumas pessoas costumam achar que o tema super-heróis é desenvolvido. Super-heróis é um tema absurdo. Por exemplo, os garotos começam a vida deles. Nós garotos começamos as nossas vidas, majoritariamente, vendo histórias de super-heróis, vendo filminhos de super-heróis e, e se acostumando com algumas tragédias. E se acostumando com querer. Com esse sentimento por exemplo, quando a gente vai num filme, ou quando a gente lê um quadrinho, quando a gente é menor, existe muita projeção. E, e muita vontade de ser, por exemplo, um heróizinho. Muita vontade de ser, por exemplo, um herói. E. Poxa, existe uma ingenuidade nessa vontade de ser um super-herói que é muito grande, porque as histórias de super-heróis estão extremamente ligadas a tragédias. As histórias de super-heróis estão extremamente ligadas à perda, a luto, a desenvolvimento de personalidade, a desenvolvimento de entendimento, a desenvolvimento de caráter, a desenvolvimento de dualidade, a balanceamento. São coisas muito, muito interessantes de serem conversadas sobre esse universo de super-heróis. E eu acho que tem poucas super-heroínas, hoje em dia tem muito mais, felizmente. De modo feliz, tem muito mais super-heroínas e eu acho super necessário. Super necessário. As pessoas que costumam ler coisas de super-heróis vão desenvolvendo esse sentimento de força, esse sentimento de olhar para si mesmo como uma pessoa importante, como uma pessoa que salva as outras pessoas. E quando a gente fala de salva, quando eu estou falando de salva, é, eu estou falando também de, por exemplo, protege essas pessoas. Essa proteção, às vezes, é delicada porque às vezes vem com um caráter de que uma pessoa consegue pouco proteger a si mesma. Uma pessoa consegue pouco salvar a si mesma. E eu já disse que cada pessoa tem o seu tempo. Várias pessoas dizem isso. E isso é muito verdade. Só que sobre super-heróis e sobre proteção, em algumas histórias, por exemplo, parece que existem alguns super-heróis que. Alguns super-heróis, alguns anti-heróis, alguns vilões até, que querem muito mais salvar a si mesmos. Isso é característica muito maior, fundamental dos vilões, que são muito mais egocêntricos, que protegem porque querem salvar a si mesmos, que protegem porque têm medo de perda das pessoas que protegem, que deveriam primeiro, em tese, proteger a si mesmos, cuidar de si mesmos, desenvolver eles mesmos, para que se sintam mais existentes. Tem muitos vilões, por exemplo, em quadrinhos, que têm a necessidade de procurar um Nêmesis, por exemplo. Que tem a necessidade de procurar uma pessoa para rivalizar em relação a alguma coisa. E eu já disse sobre rivalidade masculina, e eu já disse sobre competitividade masculina, e sobre como essa competitividade às vezes vai para a área do romance, às vezes vai para a área do amor, e isso é nojentíssimo. Isso é nojentíssimo. Sobre super-heróis, sobre anti-heróis, sobre vilões.
sobre super-heróis. Devem existir muitas histórias em que alguns super-heróis entendem que a maior batalha de cada super-herói é entender a si mesmo. A maior batalha de cada super-herói é entender os limites, as limitações de si mesmo, é entender o que deve fazer para ajudar mais a sociedade, é entender como ajudar melhor a sociedade, é entender que tem que se ajudar primeiro para poder ajudar a sociedade. E a maior batalha, o maior conflito dos super-heróis é com eles mesmos. Em questão de moralidade, em questão de potências. E eu acho super importante essa conversa que existe, por exemplo, em algumas histórias em quadrinhos, na maioria das histórias em quadrinhos, que é sobre essa dualidade, que é sobre balanceamento, que é sobre ponderamento, que é sobre razão. E a razão só é muito mais fácil obtida com muita sinceridade e vontade de conversar e querer ser sincero nas conversas, porque nossa, eu lembro muito de quando eu comecei mesmo a me sentir um pouco mais tranquilo para, por exemplo, falar sobre coisas mais do meu pessoal para minha psicóloga, por exemplo. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu já estava bem. Então eu ia falando e lido como se estivesse tudo bem. Por exemplo, coisas mais pessoais sobre masturbação e sobre, enfim, do nada eu falar uma coisa dessas, né? Mas coisas um pouco mais pessoais que eu falo para minha psicóloga e a gente conversa. E antes, por exemplo, eu sentia muita vergonha. Antes, por exemplo, eu sentia medo da minha psicóloga falar alguma coisa do gênero: ai, mas você se masturba? Nossa, uau, o que é isso? Coisas que faziam com que eu me sentisse um pouco mais vulnerável por eu apresentar algumas coisas que eram vulnerabilidades minhas. E é necessário, às vezes, principalmente em psicólogos e psicólogas, é necessário mostrar algumas vulnerabilidades para que a pessoa que está te ajudando saiba como te ajudar melhor. Porque, afinal, todo mundo quer ser ajudado em algum momento e é necessário, quando quer ser ajudado mesmo, querer ser ajudado mesmo. Muito obrigado.